Olá, seja bem-vindo aí novamente no canal Rô Cassiano Beck. E hoje nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 1, onde o Evangelho de João nos começa assim: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Aqui o João nos descreve que Jesus estava desde o início. Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus. O próprio Jesus era Deus, e Deus estava com Jesus. E isso nos demonstra então que nada do que foi criado sem nenhum propósito, sem nenhuma direção, sem que nada o que ocorreu, Deus já não tivesse a presciência ou a consciência do que iria vir a acontecer posteriormente. Então aqui João nos relata que Deus era onisciente desde o início. Ou seja, Deus sabia o que ia acontecer desde o início. O porquê Deus assim mesmo, sabendo de todas as coisas que iriam acontecer, ele decidiu investir no projeto dele? A resposta só tem uma só: amor. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, por vivermos corrompidos pelo pecado, nós porque vivemos numa sociedade ou no meio de pessoas corruptas, enganosas, avarentas, preocupadas somente com os que eles podem conseguir acima de você ou pelo seu próprio esforço, explorando assim o menor, achamos que Deus age da mesma forma. Mas quando nós vemos aqui o Evangelho que no princípio era Deus o Verbo, e o Verbo era Deus, isso demonstra que Deus estava já sabendo de tudo o que iria acontecer. Deus poderia ter desistido no meio do caminho? Poderia. Poderia ter começado tudo de novo. Então por que Deus não fez? Deus não fez por quê? Às vezes, muitas vezes nós queremos respostas, e muitas vezes quando somos indagados, questionados a responder a mesma pergunta: por que você fez isso? Mesmo sabendo que era errado. Ou por que você fez isso mesmo sabendo que não iria dar certo? Nós certamente nós iremos responder ou procuramos argumentos para dizer que nós não estávamos torcendo para que desse errado. Nós fizemos com a intenção de dar certo. Mas, porém, alguma coisa estava errado no meio do caminho e deu errado. Mas para com Deus não é assim. Deus, com toda a sua onisciência, Deus já estava prevendo o que iria dar certo e o que iria dar errado. E mesmo assim Deus, ele, como podemos dizer, ele bancou então esse erro. Ele pegou então e foi até as últimas consequências das suas ações. Mas diferente de nós, que quando as coisas dão errado, nós procuramos culpados, a quem condenar, a quem jogar o problema, com Deus não. Com Deus ele falou que assumiu então o erro, talvez o erro, mas será que foi erro mesmo? Se Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, será que ele sabia que era um erro? Ou será que ele deixou as coisas acontecerem para demonstrar do seu amor, da tua graça incondicional?
Deus, ele tem um trabalhar diferente de nós. E por isso é que as suas ações e as suas atitudes são incompreensíveis por nós seres humanos. Porque nós vivemos a base de queremos muitas vezes crescer às custas dos outros, sem nos importarmos com o próximo, sem estendermos a mão para o próximo. E Deus não, Deus age diferente. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, nós questionamos a Deus. Nós, muitas vezes, nós queremos que Deus haja conforme nós agimos. E quando Deus age diferente, nós nos questionamos e até mesmo nós nos perdemos em tentar entender Deus. E é por isso que João já diz aqui, ó, desde o início, era o verbo, era Deus, e o verbo estava com Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. Então nós vemos que Jesus, desde o início, já sabia o que Ele iria passar. Então que a gente possa meditar, refletir, que nada acontece e pega Deus desprevenido. Tudo acontece porque Deus assim já tinha planejado de antemão. Talvez não concordamos com as ações de Deus, com as atitudes de Deus, mas sabe que melhor que ninguém, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, nos dará ou nos poupará da sua sabedoria, do seu consolo e da sua direção. Então, se você tem andado em dúvidas com Deus, peça em oração sabedoria, peça para Deus esclarecimentos. E Deus, com certeza, com amor, vai demonstrar graça, vai demonstrar misericórdia e vai esclarecer as dúvidas do vosso coração. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.